Boa tarde a todos novamente. E vamos hoje para o nosso webinar de Cypress e vamos falar hoje sobre plugins. Plugins para nos ajudar no desenvolvimento dos nossos testes com Cypress. Hoje vai ser uma apresentação bem informal, assim. Todas são, né? Não tem muitas formalidades aqui, vamos fazendo junto e conversando sobre isso. Mas sintam-se à vontade para compartilhar algo que, porventura, não sei se todos aqui já trabalham ou trabalharam com Cypress e tem algo que queiram adicionar no momento da apresentação da nossa conversa, mas sempre fiquem à vontade, que vamos poder conversar juntos e, se, por exemplo, eu mencionar algum plugin que alguém já teve algum problema, ou então utiliza esse plugin e tem alguma ideia, alguma funcionalidade que utilizou este plugin, pronto. Fiquem à vontade para falar e compartilhar conhecimento, que eu vou ficar até muito feliz de aprender também com vocês também. Então, pronto. Que aí, se alguém der uma dica aqui de algum plugin, eu já aproveito e já adiciono essa dica no meu projeto que eu trabalho atualmente com Cypress. Mas é isso. Fiquem à vontade a qualquer instante para falar. Ok, como devem ter visto no e-mail do convite para o webinar, pronto, vamos falar de plugins de todo gênero. Plugins para processamento de código, plugins para desenvolvimento, plugins que têm alguns comandos customizados, que adicionam comandos customizados no Cypress, alguns para testes visuais e geração de relatórios de execução. Bem, esses plugins que eu vou mostrar hoje são plugins mesmo que eu utilizo no dia a dia e pronto. E eu acho que se eu, por exemplo, depois eu vou compartilhar ao final, mas eu criei um projeto base que nós vamos ver aqui nessa apresentação, que já tem todos esses plugins configurados na última versão e já tudo estável. Então é como se fosse, digamos assim, uma POC, né? Um skeleton, assim, para quem quiser já depois pegar esse projeto com esses plugins, pronto. Já vai estar tudo pronto lá e tudo configurado. Mas nós vamos falar sobre algum deles, são muitos, não vai dar para falar todos específicos e mostrar a configuração, como é que é feita assim, em detalhes. Mas a ideia mesmo aqui é que nós possamos conversar e ver uma geral assim, de alguns plugins. Então vamos a isto. Deixa eu ver, ok. De vez em quando eu olho para o lado esquerdo porque eu estou com outro ecrã, então, só para avisar, vou ficar às vezes olhando aqui nesse ângulo. Ok, pronto. Se alguém quer, não sei se já viram os outros conteúdos que nós temos sobre Cypress, para se por acaso alguém chegar hoje e não tenha participado dos outros webinars que fizemos sobre Cypress, pronto, é só ir ao YouTube da UB Portugal, digitar Cypress e temos lá uns três webinários que falam sobre Cypress. Pronto, aí pode ser, digamos assim, que para quem não viu antes, podem ver esses três depois desse, e aí vai ter uma contextualizada melhor assim das bases do Cypress, né? Mas caso já tenha algum conhecimento básico de Cypress, isso aqui já é suficiente e podemos continuar tranquilamente. Ok, os plugins que nós vamos falar hoje, eles estão basicamente neste link, que é o link oficial dos plugins do Cypress. Eu vou até puxar rapidamente aqui, não sei se todos conhecem, devem conhecer, mas pronto. Aqui tem uma lista gigantesca de plugins, e esses aqui, digamos assim, são oficiais, são oficiais alguns, né? Por exemplo, esse plugin aqui, ele é um plugin oficial, né? Os outros, eles são listados, não são oficiais, que às vezes não são desenvolvedores do Cypress que disponibilizam, mas são testados pelos desenvolvedores e a comunidade, né? E tem uma certa expressão já na comunidade Cypress, então eles são catalogados e listados aqui na documentação oficial. Então nós vamos estar basicamente a olhar, eu acho que talvez, se não todos, mas 90% ou 95% dos que eu vou mostrar estão aqui.
os que não estão, depois eu vou dizer como é que eu acho também e por que eu vou mostrar outros que não estão por essa página. Mas vamos continuar. Deixa eu puxar aqui, pronto. Ok. Tá, por exemplo, existem plugins de pré-processamento de código. Não sei aqui quem já trabalhou com Cypress utilizando o BDD, mas um dos mais comuns eu vou trazer, eu acho que fica simples, fica mais fácil trazer isso aqui junto para esse lado. Mas eu acho que um dos mais comuns, né, de pré-processamento é o Cucumber, que temos um webinar só sobre ele. Então, quem tiver interesse de ver como funciona e pronto, e trabalhar, tem essa documentação que explica. Eu não vou mostrar hoje ele, porque senão era um projeto basicamente só configurado para isso. Mas pronto, ele pré-processa o código na linguagem Gherkin, né? E aí conseguimos utilizar com BDD. Então, esse aqui é bem comum. Este aqui já é mais interessante, eu vou mostrar hoje aqui como funciona, que é o Cypress ESLint Preprocessor. Eu não vou mostrar exatamente esse, eu vou mostrar um diferente, mas é basicamente esse aqui, só que esse aqui é um que saiu recentemente, é novo, eu não utilizo ele, eu utilizo o ESLint, que já é um linter, eu vou explicar também, e eu utilizo já o original, digamos assim, um pacote NPM, que não é esse, mas faz a mesma coisa no fim das contas, é que já está tudo configurado no meu projeto, e ficou mais simples até, mas fiquem livres para testar. Esse aqui, ele faz o... Por que eu não quero utilizar ele? Assim, ele funciona. Eu não testei, mas, bem, está listado aqui. Provavelmente funciona bem. Mas ele faz a verificação a nível de spec file. Os que eu vou mostrar faz a nível de qualquer coisa. De spec file, de JSON, de tudo. Então, para quem não... Logo para fazer essa introdução, para quem não conhece, né, nunca ouviu falar, os linters, basicamente, eles vão analisar o código antes de colocarmos o código para correr numa pipeline ou então até localmente no terminal. Então, antes de... E já me salvou várias vezes, às vezes problemas pequenos, às vezes, por exemplo, declaramos uma variável e não utilizamos ela em sítio algum, pronto. O linter vai dizer, para que tu estás aqui a declarar uma variável que tu não vais utilizar aqui no Cypress. Pronto, isso foi um pré-requisito do meu cliente e na época não tinha muito conhecimento, o cliente que eu estou no momento, ele tinha esse pré-requisito, assim, era muito importante, né, em vista da qualidade do código e da padronização, muitos QAs a mexer no mesmo código, e aí eu vou mostrar com mais detalhes, só estou comentando, mas aí nós conseguimos fazer essa pré-compilação do código JavaScript, de código TypeScript, antes mesmo de colocarmos os códigos do Cypress para correr, e também conseguimos fazer isso a nível de estilo. Ou seja, podemos dizer se queremos que seja single quote ou double quote, né? As strings, por exemplo, podemos dizer se queremos não sei, que tenha um espaçamento diferente, podemos dizer qual é o nosso, os pixels de indentação, basicamente, podemos controlar tudo. A pessoa digita lá o código dela, se ela não seguir o padrão, o linter vai reclamar, vai dizer que tem um problema, e se ela não seguir muito bem, mas for algo simples, assim, só for em questão de estilo, aí o próprio linter que eu vou mostrar mais para frente, que é esse ESLint junto com o Prettier, que depois eu mostro, são muitos nomes, mas eu vou mostrar tudo, ele reorganiza isso automaticamente também. Então, pronto, fica aqui apenas a nível de curiosidade, de uma introdução do que é que são os linters, né, e por que eu utilizo eles no meu projeto de Cypress. Outro aqui que eu trouxe para listar, opa, desculpa, eu passei, pronto. Esse Find Cypress Specs, eu acho que ele não tem. Aqui, não tem, Find, deixa eu me ver. Deixa eu só trocar aqui o keyboard aqui do meu computador, que senão ele não dá as coisas corretas. Find
Volta para esse. Agora foi. Não tem. Realmente não tem. Find não tem aqui. Pronto, mas isso eu sabia. Depois eu vou mostrar como foi que eu descobri esse plugin, mais para o final. Tem um canal no YouTube que é muito interessante de um desenvolvedor do Cypress que sempre traz novos plugins e ele cria. Ele trabalha no Cypress junto com o pessoal da comunidade, ele cria muitas e muitas soluções. Então eu acompanho ele sempre. Tenho lá o sininho de notificações e sempre sigo porque ele sempre traz muitas coisas interessantes. Esse Find Cypress Specs, por exemplo, acho que eu vou logo falar sobre ele antes de mostrar. Ele basicamente o que é que eu faço com esse plugin? Eu utilizo ele como primeiro step na minha pipeline do Jenkins para correr os meus testes de Cypress. Ele basicamente lista tudo e faz de maneira bem organizada. Acho que eu já vou mostrar aqui no funcionamento como é que ele funciona. Mas basicamente depois eu vou mostrar com mais detalhes tudo aqui nesse projeto, mas só para terem uma ideia, ele basicamente, por exemplo, ele lista, por exemplo, olha, isso aqui foi interessante para mim, porque eu trabalho muito com tags nos meus projetos. Então, por exemplo, aqui não são as tags ainda, são só os spec files e os testes de forma hierárquica. E aí, antes mesmo de correr meus testes na pipeline, eu dou um print nas tags. Então, por exemplo, esse aqui é um projeto exemplo, mas eu adicionei, deixa eu me mostrar, adicionei essas tags aqui, esses testes, testes fakes, né, apenas só para ficar demonstrado. E pronto, eu consigo listar antes de começar se está tudo correto, né? Eu espero que sejam 2 testes de integração, está listado, então provavelmente o sistema de tag está a funcionar bem. Então, é isso. E vamos também falar de tags, né? Porque nós sabemos que Cypress não tem, assim, digamos, um sistema de tags nativos. Isso é até algo que eu estou em contato com os desenvolvedores do Cypress. E até perguntei para eles, mas vamos falar daqui a pouco como é que também que é que eu utilizo para o sistema de tags. Aí o Prettier, né, que eu comentei já falei sobre ele, mas ele é o que ele é que controla a parte de estilo da aplicação, linhas em branco, esse tipo de coisa. Eu também vou mostrar tudo isso na prática, mais para frente. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fique à vontade. Se não, eu vou continuar e aí entramos já na parte prática. Pronto. De desenvolvimento também. Como nós sabemos, e pronto, para quem não sabe também vai ficar sabendo, TypeScript também é aceito no Cypress, né? Então, podemos utilizar tanto JavaScript como TypeScript. Então, tem um plugin para isso, é oficial de TypeScript. E aí, tem que ir na parte de... Deixa eu ver aqui, acho que eu já baguncei, foi tudo. Tá aqui, TypeScript. Esse é oficial, então é mantido e pronto, atualizado e criado tudo pela equipe de Cypress, então tá aí. E eu particularmente utilizo JavaScript no meu projeto, mas funciona igual, TypeScript também. Eu fiquei no JavaScript, mais por questões assim já estava adaptado a fazer isso, mas a trabalhar com JavaScript, mas não faz muita diferença. Acredito eu, nunca fiz com TypeScript. Se alguém encontrou alguma diferença muito grande, fez os dois, se quiser compartilhar, pode abrir o microfone e comentar. Mas do meu ponto de vista, é indiferente. Pronto. Esse aqui é interessante, esse segundo, que ele é o link que eu vou mostrar, que ele está listado aqui nessa parte aqui, na parte de Development Tools dessa página. Ele é oficial, é o que eu utilizo também, juntamente com o ESLint e o pacote NPM padrão. Eu vou mostrar tudo, mas
também utilizo ele vai analisar todo o meu código e ver se as normas do Cypress estão sendo estabelecidas. E aí eu vou mostrar, não vai dar muito tempo de mostrar como configura tudo. Mas assim, para quem tem experiência com os plugins já sabe que não é tão difícil, mas para quem não tem muita, vai ficar sabendo que não é tão difícil de implementar. Basta seguir o que eles colocam aqui e eles explicam. A documentação sempre é muito boa, assim, desses pacotes que estão listados, esses plugins que estão listados aqui. Então, não tem muito assim mistério. Eles dizem o que é que tem que pôr, em qual ficheiro tem que pôr e pronto. Tá tudo. Tem esse Cypress Grep, não sei qual é a melhor pronúncia, mas acho que é Cypress Grep. Pronto, esse aqui ele é da comunidade, mas inclusive é um pacote criado por esse desenvolvedor que eu falei que eu acompanho. É Gleb alguma coisa o nome. O nome dele é difícil. No final eu mostro o link, mais fácil. Nunca decoro. Mas pronto. E aí ele é o plugin que eu utilizo para controlar as tags no meu projeto. Eu testei vários plugins de tags e ele, assim, digamos, pessoal. Acho que é mais pessoal isso, mas pelo que eu testei, foi o que eu achei mais fácil de utilizar e que eu achei melhor, assim, em termos de organização do código, de facilidade de implementar, de facilidade de utilização, foi o que eu achei mais fácil também. Então, foi por isso que eu adotei esse plugin para organização de tags. E para quem tem problemas com iframe, eu não tenho mais. A aplicação que eu utilizo ela não tem muitos iframes, mas eu tive em um momento alguns problemas com iframes e eu utilizei muito esse Cypress aqui, o iframe. Ele ajuda um pouco a resolver problemas com iframe. Ele troca rapidamente entre os frames, entre os iframes e também eu deixo listado como um plugin básico, assim, sempre que eu inicio um projeto, ele é um plugin que já fica no meu, digamos assim, no meu repositório base para ser colocado também caso eu precise. Pronto, eu já sei que é ele é um bom que já foi testado e eu já testei também. Pronto. Pronto, tem também alguns plugins de comandos customizados no Cypress. Por exemplo, eu agora vou passar um pouco mais rapidamente, mas tem o Cypress Drag and Drop. Se quiserem adicionar, se a aplicação tiver alguma coisa de que tem que arrastar e soltar em algum lugar, ou então também isso aqui pode ser muito utilizado para mobile, Cypress ele não testa assim nativamente, né? Mas se for uma interface web, se for um website que é redimensionado e fica, né? E ele é responsivo e se comporta como uma aplicação mobile, um WebView, né? Também conhecido. Pronto. Podemos utilizar o Cypress Drag Drop, vai ajudar muito. E ele é bem simples. Ele adiciona um comando, deixa-me ver, pronto, drag, pronto. Ele vai arrastar desse comando, vai dar um drag para cá e pronto. Vai puxar o elemento de um lugar para o outro. Bem simples. E aqui na documentação também mostra facilmente. Então é um também que eu recomendo. A depender do tipo de projeto, pode ser interessante. Não vai estar listado no meu, porque é algo assim mais específico de mobile, mas eu quis trazer também, né? Se precisar, pronto, tem aqui. Esse aqui do Cypress XPath é praticamente obrigatório, por isso que ele é até oficial. Eu acho que todo mundo vai trabalhar com Cypress, é bom ter esse plugin, porque às vezes tem alguns tipos de locators que na minha experiência pessoal, pronto, sai mais fácil com XPath. E se eu precisar, por algum motivo, eu prefiro sempre utilizar o sci.get para para utilizar a jQuery mesmo e funciona em boa parte do tempo, mas em algumas ocasiões, às vezes eu acho mais fácil utilizar o XPath e aí eu já tenho esse plugin aqui oficial e nunca deu problema, nunca. E faz muito tempo que eu uso, então recomendo adicionar o Cypress XPath. Tem também esse aqui, Mobile Commands, também que ele é interessante, porque ele
Ele adiciona alguns comandos customizados também nessa parte mobile, para quem for fazer teste de WebView. Ele também tem esse drag, drop, e ele até mais do que esse drag drop, né? Ele tem muitas outras coisas, tem swipe, e deixa eu me ver mais, tem basicamente swipe, drag and drop. Ele é bem interessante. Eu testei ele uma vez, e eu achei interessante trazer, já que ele é muito utilizado e é colocado aqui também como uma solução interessante para desenvolvimento. Então, pronto, ele tem o touch, né? Apenas o comando do touch, também é interessante para utilizar no contexto mobile para quem trabalha com WebView em Cypress. Tem esse Cypress Commands, que ele é bem simples, mas a depender da aplicação, ele pode ser interessante. Se eu não me engano, ele adiciona apenas três comandos no Cypress. Isso mesmo, 3 comandos no Cypress. Mas o que eu acho mais interessante ele é porque, por exemplo, aqui quem já teve algum problema, não problema, né? Quem às vezes precisa extrair o texto de algum lugar, fazer algum tratamento com o texto do Cypress e pronto, colocar lá encadeado com uma cláusula then e não sei, manipular essa string, não é difícil não, mas escreve um pouco de código, né? Tem que dar o invoke text e tudo mais. E com esse plugin não precisa, né? Ele já tem um ponto text, que não é algo que é, assim, não é algo muito, que não tem no Cypress, na verdade, nativamente, e aí isso adiciona um ponto text, aí não precisa escrever aquela cláusula gigante com invoke text, basta colocar o text e vai funcionar. Também tem do atributo, que ele consegue pegar atributos, ele mostra, né, como é que facilmente ele também coleta algum atributo de algum elemento, fica bem fácil de ler, no lugar de utilizar os invokes e extrair, não é? Então, pode ser interessante a utilização desse plugin também. E eu não utilizo muito, porque eu não tenho eu não extraio muito texto, mas pronto, no mesmo projeto que eu estou, temos outro projeto que a malta lá começou a utilizar. E pronto, talvez eu vá até começar a utilizar e vá substituir os meus invoke text por isso, porque eu tenho visto que é bem mais fácil, fica até mais fácil de ler também o código. Então pronto, também tem esse Cypress Commands, que adiciona alguns comandos. Tem esse Cypress Wait Until, que, como o nome fala, ele é verificado, inclusive, pelo Cypress, pela equipa, e ele aguarda, né, basicamente, por algumas coisas, sejam, por exemplo, que coisas são essas, né? Por exemplo, o que é que eu uso ele, o que é que eu achei interessante utilizar ele para a questão de cookies. Eu tive alguns problemas de testes que envolviam cookies e às vezes eu precisava aguardar até que um cookie do token, é exatamente esse problema que eu tive, ele fosse setado para eu poder avançar. E pronto, nesse contexto eu tive que utilizar esse plugin. Não tive, mas foi a maneira mais fácil que eu encontrei de conseguir resolver esse meu problema. Hoje, nesse contexto de cookies, o Cypress já traz uma funcionalidade, não sei se todos viram, chamado Cypress Session, que saiu nas novas versões, que ela já gerencia isso automaticamente. Mas no contexto que eu estava, foi interessante a utilização desse plugin. E pronto, eu ainda assim aguardo por alguns plugins antes de prosseguir na minha aplicação. Quando eu faço esse login, eu espero ainda assim que esses plugins, que esses cookies sejam salvos antes de prosseguir, porque eu estava tendo alguns problemas de permissão. Então, nesse cenário, pode ser interessante a utilização desse plugin. Pronto, tem também esse Cypress Skip Test, que eu acho também muito interessante. Daqui a pouco eu vou mostrar esses plugins e alguns, não todos, mas eu vou mostrar os que eu acho mais interessante no código, que está sendo mais para a gente conhecer assim, um overview dos que eu já utilizei ou que eu utilizo atualmente. E quem quiser também falar alguma coisa quiser adicionar, já usou ou teve algum problema, pode compartilhar também a experiência. Esse aqui ele é bem interessante, eu acho, porque nós conseguimos pular comandos específicos
se em algum, por exemplo, ou como o nome fala, skip, né? Skip teste, e ele skipa em algum tipo de contexto. Por exemplo, se esse comando aqui não funciona no Mac, pronto, não vai correr se o sistema operativo que tiver a correr aquele teste for o Mac, por exemplo. É uma das... Aqui ele vai skipar totalmente, não só o comando, né? Por exemplo. Então, isso aqui também tem o all-in-all, que é o contrário, né? Somente no Mac. Então, assim, são coisas simples que com esse plugin facilita muito. Não precisa escrever muita lógica nem nada e fica fácil de ler. Então, pronto. Se tiverem um cenário que precisem fazer isso, skipar de acordo com algum sistema operativo. Às vezes temos problemas, por exemplo, de path, pasta de download, alguma coisa, e não sei, se encontrarem em e-mail alguma situação desse tipo, podem utilizar esse comando, esse plugin. Ok. Agora eu vou um pouquinho mais rápido ainda, para poder dar tempo, mas pronto, Visual Testing, eu vou mostrar esse aqui, em particular, esse plugin em ação, mas nós temos também o Percy, que também é verificado, né, oficialmente construído pelo pessoal do Percy, né, quem não sabe, é uma plataforma de testes visuais, comparação de screenshots, basicamente. Então, também conseguimos fazer, né, vamos supor que eu quero chegar na aplicação e garantir que ela sempre vai estar daquele jeitinho para validar o design, que sempre o botão vai estar nesse sítio e sempre o menu vai estar de uma forma e as cores e tudo mais vai estar tudo do jeito que tem que estar sempre. Pronto, eu posso utilizar esses plugins de teste visual. O Percy, ele é gratuito, porém é gratuito, mas para utilizar ele como dashboard, que é onde abre assim muito mais o leque assim de possibilidades e para gerenciar fica mais fácil, ele é pago. Ele é da Browse Stack, se eu não me engano. E pronto. Então, fica a informação. Eu testei ele uma vez rapidamente, mas quando eu vi que era pago e tinha algumas funcionalidades que eram bloqueadas, que tinha que pagar, aí eu não achei tão interessante utilizar, porque o que eu queria fazer basicamente era só comparar screenshots assim, de uma maneira bem simples. E aí eu consegui com a utilização deste plugin, que eu vou mostrar, e ele está listado aqui também, que é o plugin, também muito fácil de configurar, todos são fáceis de configurar. O mais difícil é o linter, que é o da verificação de leitura de código, mas eu vou mostrar. Plugins e snapshots. Esse aqui. Vou daqui a pouco mostrar como é que funciona. Pronto. Para report, tem esse aqui, que é geração de relatórios, que é o que eu utilizo basicamente, que é o Mock Awesome Reporter. Ele é muito bom, porque ele gera relatórios, assim, digamos, interessantes visualmente. Por exemplo, esse aqui eu já vou logo mostrar, que fica mais fácil. Mas ele gera, por exemplo, esses tipos aqui de relatórios. Podemos, no meu caso, eu estou gerando múltiplos. Eu deixei já configurado, inclusive esse repositório que eu vou compartilhar, ele gera múltiplos reporters, porque aqui no meu cliente eles queriam 2 formatos e aí eu configurei já para vir em vários formatos, por exemplo, HTML, XML e temos também JSON. O mais bonito, digamos assim, é o HTML, porque aí conseguimos ver dessa forma. Isso aqui é só um exemplo. E aí vamos dizer que esse teste aqui falhou. Aí vai ter aqui o screenshot. E não sei, e quando utilizamos, por exemplo, aqueles retries do Cypress, né, que ele tenta a primeira vez, tenta a segunda, tenta a terceira, ele vai mostrar os retries também. Se falhou no primeiro retry, tá aqui. Se falhou, tem o snapshot. Se passou no outro também mostra que passou. Pronto, ele mostra tudo e dessa maneira assim fácil, né? Muito interessante na minha opinião. Ok, deixa-me só voltar para este. Pronto. Vou mostrar também, já mostrei, né? Esse, no caso, não tem muito mistério. Vou mostrar apenas como é que eu deixei configurado assim rapidamente. Pronto, agora já falei muito. Deixa eu mostrar mais no Visual Code. Ok. Eu vou mostrar logo aqui em ação. Acho que o que todos estão mais interessados de conhecer são os linters, talvez, que é algo que eu acho que é um pouquinho mais chato de configurar,
mas já está tudo configurado. Se pegarem isto e meterem no projeto de vocês, vai funcionar. Mas é o seguinte, eu já deixei aqui no package.json alguns comandos daqui para baixo, basicamente, que, pronto, eu aprendi isso lendo a documentação do ESLint e lá daquelas páginas que eu citei, daqueles plugins que eu citei, e lá eles explicam como fazer esses comandos. O que eu fiz foi só juntar esses comandos de uma maneira mais fácil, mais intuitiva para mim, e simplifiquei tudo em 2 comandos, que é o que eu chamo de lintfix, que ele basicamente vai verificar problemas de estilo e utilizando o Prettier, que é um dos plugins que nós temos aqui nesse projeto. Tá aqui todos os plugins aqui embaixo. Yes, Prettier. Então, acho que devem estar nas versões mais novas, talvez, a maioria, que eu sempre acompanho para ver se muda. Então, acho que estão nas versões mais novas. Mas, enfim. E esse outro comando aqui, que é o comando que eu criei chamado compile. O que é que acontece? Vou mostrar em ação. Vamos dizer que eu cheguei nesse teste, nesse aqui. E aí eu fiz aquilo que eu falei. Uma variável, eu não uso ela em lugar nenhum, vamos dizer, né? Ou então eu até meto, por exemplo, ela assim e não um let, né? Eu deveria, teoricamente, dar outro valor para ela depois. Let A recebe, deixa eu ver aqui. Não, deixar só assim, let A. Aí qual o erro que vai acontecer? Ele vai falar, ó, isso aqui isso aqui já são umas extensões que eu coloquei, que eu vou mostrar no final, para ajudar junto com os linters. Mas eu já consigo ver, né, que tem alguma coisa aqui, graças às extensões, mas se eu não tiver a extensão, apenas o plugin, eu faço isto aqui. Deixa eu me salvar. Eu faço o yarn compile, no meu caso, foi o nome do comando que eu dei. E aí ele vai dizer, olha, tem aqui nesse ficheiro esse problema na linha 43. Essa variável foi declarada, mas nunca foi lida. Pronto. E aí ele mostra isso para mim. E por aí vai. Por exemplo, se eu vim aqui e tem eu estou aqui a utilizar Page Objects, né? Tem esse teste aqui que são... Não precisa se preocupar com os testes, é só qualquer teste tá bom. Por isso que eu até meti esses testes aqui randômicos mesmo, que é para nós não vamos nos preocupar muito com os testes, mas nos plugins que estão a fazer coisas por trás. Mas, por exemplo, temos aqui essa login page que só tem esses 3 comandos. E aí, se eu meter aqui, se eu vir aqui, login page, cadê a login page? Se eu meter aqui alguma coisa que não existe, por exemplo, não existe esse método, por exemplo, tá aqui. Vou salvar. Se eu correr aqui, compilador, ele também vai apontar que, olha, propriedade não existe no tipo login page. Ou seja, né, nós criamos um objeto que referencia essa page e não existe isso. E pronto. E aí nós evitamos que problemas de compilação do JavaScript eles sejam detectados. Interessante é que nesse caso eu estou aqui a utilizar um compilador do TypeScript, mas ele funciona. Deixa eu mostrar. Onde é que TypeScript? Isso aqui vai ficar com vocês, então por isso que eu não estou nem muito preocupado em mostrar detalhe por detalhe, que depois podem aí desbravar. Mas pronto, está aqui. Eu adicionei o TypeScript ainda assim no projeto. E nós estamos a utilizar o compilador do TypeScript, que funciona basicamente em 95 a 99% dos casos. Funciona, ele consegue ver coisas do JavaScript. Bem, aí o que é que acontece? Uma vez que eu tiro esses problemas, né? Deixe-me remover aqui os problemas aqui que eu causei propositalmente. Uma vez que eu tiro os problemas e dou save,
E aí eu corro novamente. Onde é que é? Aqui. Correr novamente. Nós não temos mais problemas de compilação. Tá ok em termos de JavaScript. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso ser que eu tenha problemas de estilo. Nesse projeto, eu configurei algumas coisas de estilo nesse arquivo aqui. pretty.rc.json. E eu defini que nós vamos ter apenas single quotes, padrão de projeto. Porque sabemos, né, que JavaScript pode ficar mesclando single quote, single quote ou double quote. Então, para padronizar o projeto, eu quero tudo aspas simples, dessa maneira. Por exemplo, vamos dizer que tem uma equipa grande, muitas pessoas a trabalhar. Vamos dizer que, o que é que eu faço? Vamos dizer que eu vim aqui e esqueci disso. E aí, como eu estou aqui a utilizar a extensão, ela já me dá essa mensagem. Eu vou mostrar as extensões daqui a pouco, mas eu já recebo essa mensagem e eu consigo resolver facilmente. Mas vamos dizer que eu estou sem a extensão, ou então eu passei despercebido, não percebi, estava com muitos ficheiros abertos, algo do tipo, não sei, não percebi. Aí quando eu correr aqui quando eu correr com esse comando, que foi o yarn lintfix, e aí quem quiser ver o que comando é esse, é só ir no package.json que vai estar a mostrar o que é que ele faz, mas basicamente ele lê tudo, todos os ficheiros dos formatos que eu indico, tá aqui. Ele vem para cá, ele usa esse comando aqui. Ele lê tudo e aí ele corrige os que dá para corrigir de acordo com aquelas normas que eu estabeleci aqui. O que ele não consegue corrigir, ele vai marcar dizendo que tem um erro e para a pessoa ir e verificar. Então, se eu correr aqui, ele vai conseguir consertar porque é simples. Não sei se perceberam. Eu devia ter voltado, mas deixa eu fazer novamente. Nós temos aqui a double quote e aí agora ele muda automaticamente e tira algum espaço desnecessário. Vamos dizer que eu tenho esse monte de espaço também e esqueci de remover. Ele também retira e deixa o código sempre limpo. E aí pronto. E aqui está muito fácil de configurar, porque como eu já deixei dessa forma, por exemplo, se eu quero que ele não verifique mais arquivos TypeScript, é só remover. Se eu não quero que ele verifique JavaScript, é só remover, é só excluir da lista e ele não verifica. Esse aqui é um plugin bem interessante. Se tiverem alguma dúvida, podem falar, senão eu vou continuar até nosso tempo acabar. Que tem várias coisas. Acho que é tudo, certo? Pronto. Outro que eu acho interessante, se ninguém quiser comentar algo sobre isso. Outro que eu acho interessante é esse aqui também, que eu utilizo, que é o plugin do Snapshot. Ele é esse aqui, que eu já até comentei, tá aqui nessa versão. O que é que ele é? Ele é um comparador de snapshots, basicamente, como eu comentei. E eu criei um teste para mostrar a utilização dele. É muito simples mesmo. Basicamente, ele compara os snapshots em algum determinado momento. E compara versões entre esses snapshots. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui de uma maneira prática como é que ele funciona. Como eu já falei, para configurar é bem simples, apenas precisa seguir lá o que está na página, mas se eu não me engano, o que está na página do plugin, mas se eu não me engano, tem que configurar alguma coisa aqui em index. Não lembro bem, tem que importar ele aqui no plugins/index. E se eu não me engano, é só isso. Se eu não me engano. Mas são muitos plugins, então não sei exatamente como configurei todos, não lembro mais. Mas só seguir lá na página que vai ter tudo lá. Como faz para configurar e para utilizar também. Como é que funciona nesse caso? Ele basicamente vai tirar um snapshot e
se for a primeira vez que o teste está a correr, vai ser aprovado, porque ele não tem um snapshot para comparar. Nas próximas, ele sempre vai comparar com esse snapshot. Basicamente é assim que ele funciona. Então, vamos ver como funciona na prática. Eu acho que a melhor forma para ver na prática é assim. É com o modo aberto. Então, a melhor forma para ver... Deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou meter aqui only para que corra apenas ele, para ficar mais rápido. Eu não quero que corra todos os testes agora. Que eu quero mostrar apenas esse. Então, pronto. Eu já tenho um snapshot criado, que eu já corri aqui antes para testar o plugin, ver se estava tudo ok. Então, provavelmente, esse teste vai ser aprovado, porque os snapshots match, né? O que é o teste? É só entrar nesse website aqui, que acho que muitos já conhecem, só meter o username, uma password, login e ok, vai funcionar, vai entrar. Agora, o que é que acontece se não for aquele ecrã, for outra coisa, então alguma coisa mudou? Bem, eu consigo, eu vou meter outro password, vou errar aqui o password. Se eu errar, não vai ser mais aquele ecrã, vai ser outro ecrã, vai ser um ecrã dizendo que vai dizer que não deu certo o login. Então, o que é que vai acontecer nesse caso? O plugin vai falhar, porque a comparação dos snapshots falhou. Se eu abrir, eu vou perceber que ele sobrepõe os snapshots, um sobre o outro. Então, aqui nós podemos ver que era para aparecer de uma forma, não fica muito bem nessa visualização, mas dá para ver que o que está em vermelho são pixels deslocados. Aí eu vejo que tem muita coisa porque a página mudou completamente, né? Já que foi um login que não deu certo, então não foi nem para aquela página. E aí, caso eu queira dar uma olhada com mais calma, ele gera aqui, essa aqui é a original, é a que teria que ser, essa é a atual, ou seja, o teste, qual foi o resultado atual, e esta que é o que vimos lá, que é a diferença, é a sobreposição dos pixels das duas imagens. Então, não precisa nem sobrepor, já dá para ver que só comparando essa com essa é totalmente diferente, inclusive o que está escrito, inclusive o botão, tudo é diferente, por isso está tudo vermelho. E aí, o que é que acontece? Bem, eu percebi, só foi isso aqui que eu errei, vou consertar. Na hora que eu salvar, correr novamente, ele automaticamente vai verificar que, voltou, está tudo bem agora, e ele vai apagar esses ficheiros e vai, ok, não tem mais nenhum problema. Deixa eu correr aqui novamente. Já dei refresh. Pronto, comparou. Comparação está feita com sucesso, né? Está aqui, como deveria ser. Se eu voltar, pronto, acabou. Não tem mais aqueles arquivos, aqueles ficheiros diferenciando os dois. Pronto, esse aqui é acho que acharam bem simples. Esse aqui é bem tranquilo e ele é bem poderoso para teste de comparação e é gratuito total 100%. Não tem que pagar nada e é simples de utilizar. Ele tem algumas configurações que podem ver lá no plugin, como eu já falei, mas está aqui, eu lembro aqui de cabeça. Então, aqui conseguimos configurar algumas coisas, ou seja, eu quero tolerância 0 pixels. Então, aqui eu 0%, ou seja, 0% de mudança, eu quero que seja idêntico. Agora vamos dizer que eu tenho uma tolerância para que mude alguma coisa ou outra. Às vezes o design ali do front-end muda de vez em quando muda 10 pixels para um lado, 10 para o outro, alguma coisa, então ele vai contar a quantidade de pixels e vai fazer uma porcentagem de pixels diferente. Se tiver dentro dos 10% de tolerância, passa. Se não, não passa. Nesse caso eu deixei 10% só para mostrar um exemplo dessas funcionalidades que podemos alterar. Tem outras coisas que dá para alterar no funcionamento padrão do plugin, e aí eu sugiro, quem tiver interesse, de procurar na documentação. Lá vai estar tudo explicado com alguns exemplos também. E ver mais o que é outro plugin para mostrar que eu acho interessante. Eu já mostrei, pronto, já falamos desse, já falamos do XPath, do iframe, o skip test. Eu aqui não trouxe o exemplo dele, mas eu estou a utilizar no meu projeto.
o grep. Aqui, deixa-me ver se eu já tenho aqui mais. Esse aqui é o de correr com tags, não é? Correr apenas os que estão com tags. Eu não, por questão de tempo, eu não vou mostrar muitos detalhes, mas quem quiser ver, tem aqui, ele já está configurado nesse projeto base que está disponibilizado no GitHub, que eu vou compartilhar o link. Mas ele é bem simples, por isso que eu gostei dele. Por exemplo, eu criei esse comando personalizado, que para eu utilizar esse plugin, basta apenas passar essa variável de ambiente, grep tags, e dizer qual é o nome da tag que quer rodar. Pode ser um ou mais, pode ser também com aquelas lógicas, né? Por exemplo, que tenha smoke e não tenha outro nome, por exemplo. Podemos fazer lógicas com as tags também. Essa lógica booleana, pronto, é assim que é esse plugin que eu utilizo, que eu achei o mais simples. Já falei aqui desse aqui, que foi o que eu mostrei no início, que ele sempre lista as tags e os specs files antes de iniciar. O Cypress no final sempre mostra o relatório geral, não é? De tudo que foi do correr, o que passou, o que não passou. Agora esse mostra antes o que é que vai correr. E é bem interessante. Um detalhe sobre esse grep aqui, para quem não conhece, ele é muito bom também porque ele filtra diretamente. Se tem algum spec file que não atende algum teste de um spec file, por exemplo, aquele spec file ou a spec file, esse aqui, vamos dizer, ele não atende a nenhuma tag que eu pedi para correr. Ele ignora, ele nem lista no começo. Ele só lista os que vão, realmente tem tags que são pertinentes àquela execução. Então, ele, digamos assim, ele não esquipa no caminho. Ele já esquipa antes, ele já faz um pré-processamento antes. Isso é uma coisa que eu achei interessante nesse plugin, porque alguns outros, eles iam, verificava se aquele teste tinha a tag, e aí eles esquipavam. Esse outro, ele já faz uma pré-verificação no início, e aí, por exemplo, evitamos de... Aí não precisamos, por exemplo, se aquele teste tiver um before it, isso não vai nem correr esse before it. Ele não vai nem chegar a fazer nada antes para depois esquipar. Antes mesmo de correr o teste, ele já esquipa. Então, esse é um detalhe interessante que eu achei nesse plugin. Por isso que eu até utilizo. Esses aqui são os que eu utilizei, são os pré-requisitos para utilizar todas aquelas lógicas que eu utilizei, tanto da compilação, usando esse comando yarn compile, que é mais a nível do código mesmo JavaScript, das classes, variáveis que não estão a ser utilizados. O Pretty, ele também detecta algumas coisas a nível de TypeScript, de JavaScript, mas ele detecta o que no meu projeto eu configurei ele mais para estilo. Mas utilizar esses dois é o ideal. Conseguimos ver tanto a parte de código mesmo, das bases do TypeScript e do JavaScript, como a parte de estilo de código. Então é isso tudo aqui. Esse TSC Silent é porque eu falei que o projeto, em 95% a 99% das vezes, o TypeScript ele funciona para todas as, digamos assim, as nuances do JavaScript, para compilar projeto em JavaScript. Mas tem aqueles 2, 3% que não, como eu comentei. E aí eu utilizo esse plugin para dizer quais são as regras que eu não quero aplicar. Ok, eu sei que eu vou ter esse erro na minha aplicação, mas ignora, porque eu estou a utilizar código JavaScript e isso aí vai ser detectado como erro, mas não é. Pronto, aí como é que eu faço? Eu instalo esse plugin, posso olhar lá podemos olhar direto nesse pacote npm, para quem já conhece um pouco, vai lá tsc silent npm, que vai mostrar como configura, mas basicamente é só instalar esse plugin e criar esse ficheiro aqui na raiz do projeto e dizer quais são as regras, o código da regra que eu quero ignorar, em qual ficheiro, em onde está, né? E quais são o lugar que eu quero ignorar, ou seja, dentro dos meus testes, que está dentro dessa integration, aqui está até redundante, bastava um, eu copiei, colei, esqueci de remover,
Mas pronto, aí podemos colocar aqui todos os códigos. Se eu não me engano, pode meter vários por vírgula e assim vai, nesse array. E como é que eu obtive esse código? Não sei se perceberam, quando eu coloco para correr, ele mostra aqui, deixa eu ver, ele mostra aqui o código do erro. Aqui, 6133. E aí, se eu meter aqui, na hora que eu colocar o compilador para rodar, ele vai correr esse código, né? Quando eu colocar para correr, ele vai correr e não vai mais reclamar disso. Isso aqui vai ser desconsiderado. Se eu quiser, eu faço isso. Então, é para isso que serve esse plugin. Eu também acho bem interessante de manter. Deixa-me só fechar aqui para... Pronto. Deixa-me ver outro. Já estamos terminando. Esse day.js é apenas para datas. Eu utilizo também no meu projeto para gerenciamento de datas. Esse multiple reporters, que é que também vão ter acesso ao repositório. Então vamos ver, podem ver como eu configuro. Mas basicamente no meu Cypress JSON, eu tenho outras configurações que tenho que fazer também no index, dentro da pasta da pasta plugins. Mas depois de fazer aquilo, que não é difícil, como eu falei, tem tudo na documentação. Depois que aquilo for feito, pronto. Podem vir e configurar algumas opções. Também são bem simples, mas basicamente eu estou a utilizar aqui dois tipos de reporters, porque eu quero um reporter do tipo JUnit para os XML e esse reporter aqui do tipo mock_awesome, que é para gerar os JSON e para gerar também o HTML. E aí pronto. E aí é assim que configura. E se quiserem mais detalhes sobre cada um dessas coisas aqui, dessas cláusulas, desses detalhes, dessas configurações, lá na documentação, que não vai dar muito tempo de falarmos. E pronto, tem esse Cypress Recurse, que é eu acho que ele ele corre testes de forma recursiva. Eu estou a explorar ele. Se quiserem dar uma olhada, podem ver. Mas pode ser que seja interessante. Não lembro agora de fato o que é que ele faz, mas eu acho que ele fica a dar loop. Lembrei. Ele fica a dar loop, por exemplo, eu quero esperar até essa página desaparecer. Ao invés de eu dar um timeout gigantesco naquele momento de 60 e ficar aguardando, eu posso, por exemplo, verificar, espera um pouquinho, verifica de novo, espera um pouquinho, verifica de novo. Basicamente é isso. Ele fica e ele é muito utilizado para cliques, esse tipo de coisa que tem que ter uma verificação contínua até liberar um determinado elemento, um determinado evento, digamos assim. Pronto, é isso. Esse Real Events também é outro que eu estou a testar, mas eu trouxe aqui, caso quiserem dar uma olhada, não vai dar nem muito tempo de falar sobre ele não, porque já vai acabar, mas também fica disponível. Todo o projeto já está, como eu falei, configurado, inclusive as regras aqui todo na raiz. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil, para não ficar tão assustador de tanto ficheiro aberto. Mas está aqui como configura o ESLint, como que configura o Prettier e como ignorar algumas pastas do Prettier para ele não olhar nessas pastas. Pronto, tem isso aqui também. E tem também para configurar do JavaScript, do TypeScript, que é este aqui para ignorar, e este aqui das regras do TypeScript, do compilador, daquele comando que eu fiz o yarn compile. E é isso, malta. Tentei, acho que deu, falta 3 minutos, corri um pouquinho no final, mas o importante eu acho que é compartilhar aqui com vocês e deixar o repositório, que vai poder sempre ser explorado. Deixe-me ver, não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Se tiver, quiserem comentar alguma coisa, podem falar. Temos um tempinho. Já utilizavam alguns desses plugins? Ou teve pelo menos algum aqui que foi novo, que foi interessante para quem já utiliza, ou alguns mais
Espero que tenha trazido algo novo, talvez alguma coisa diferente que possa vir a ajudar nos projetos ou enfim. Se alguém quiser compartilhar Sim. alguma coisa, pode falar. Opa, Alguns deles eu utilizo no projeto também, mas sempre é bom a gente ter contato porque a gente nunca sabe tudo, né? Então, conhecimento nunca é demais. boa, Eri. E agradecer também, muito obrigado aí pela palestra, e estava muito interessante. Ah, muito obrigado, Eric. Muito obrigado. Ah, que bom que já utiliza alguns. Espero que ajude algum desses aí, ajude alguma coisa e pronto, consiga continuar seu projeto. Maravilha. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar, mas só estou aqui a deixar essas recomendações. Esse aqui é o YouTube que eu sigo, é o Gleb, falei que o nome é um pouco difícil, Gleb Bamutov. E pronto, aqui é onde eu acompanho. Ele faz testes diários de plugins, diários. Ele sempre está a lançar plugin novo. Criei um plugin. Às vezes ele é assim, o pessoal manda mensagem no YouTube dele, ele cria um plugin e resolve o problema. Pronto, ele faz isso. E esse Talking About Testing, que também é um canal interessante, esse aqui é em inglês, esse aqui é em português, é um brasileiro que faz muitos testes, muitos vídeos sobre testes em Cypress, e ele também faz testes de plugins, e ele faz muitas lives também com a comunidade. É muito interessante as lives, porque é como se fosse esse webinar, só que de um assunto muito específico. Ele tem tempo, então ele vai lá, ele mostra como fazer a configuração passo a passo de cada plugin e testa diferentes tipos de cenários que esses plugins podem ser utilizados, e as pessoas vão on demand, né, ao vivo, vão lá em direto, lá no chat, elas comentam e ele vai conversando e trocando as ideias. Então, não sei se conhecem, mas também são essas duas recomendações que eu deixo. Eu falei sobre, já vou finalizar, mas eu falei sobre as extensões para que possa ficar daquela forma, né, mostrar lá direitinho o erro, já ao invés de eu ter que correr, eu já sei que vai ter erro antes, né, antes de correr aqueles comandos, já na própria IDE, no próprio VS Code. Pronto, aí nós temos essas extensões que são as que eu utilizo, até para quem tem curiosidade, como é que fica daquela forma bonitinha, com as cores, assim, digamos assim, né? Quem acha interessante, com aqueles ícones e tudo mais, pronto. Podem utilizar essas extensões, inclusive esse help é até a própria documentação do Cypress, ele é citado, ajuda muito a criar comandos prontos e identar o código rapidamente ali com o código de Cypress. Pronto, eu deixo isso aqui de sugestão. Não sei se temos alguma dúvida, algum comentário final. Se alguém quiser fazer, a hora é agora ou então só no próximo. Será que alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Do snapshot foi muito útil. Boa. A do snapshot, não é do... Também quem não quiser falar, quiser escrever, pode escrever. Sim, a do snapshot daquele plugin snapshot que dá o match na imagem. Também achei. Quando eu vi, eu achei muito bom. Tem vários outros lá. Acho que tem uns 4 que fazem parecido, mas esse eu achei talvez o mais fácil. Eu testei vários, mas esse aqui eu achei, acho que o mais fácil e grátis e funciona bem, então continuo a utilizar ele até hoje. Ele já não é tão novo assim, já foi criado há um tempo. Não está nem a ser muito atualizado, mas funciona bem até hoje, então não vejo por que mudar. Pronto.